Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos aí começando mais um podcast aqui no nosso canal, que agora tá com um novo nome aí, se você reparou aí, né? MQ Podcast, né? Que é MQS Podcast, né? Que vai continuar o que já era antes, mas aí abreviado aí, que nosso foco aqui agora tem sido mais os podcasts, então para ficar mais fácil você encontrar aí o conteúdo na internet. E nós estamos aí dando aí seguimento, né? Na semana passada nós colocamos aí um vídeo aí que eu creio que quem acompanhou é um vídeo de introdução, né? Um alerta à igreja brasileira, né? Um mix, né, de vídeos com a fala de importantes pregadores do nosso país em relação à realidade da igreja, né, nos nossos últimos dias, que serve como introdução aí para o que nós vamos tratar a partir de hoje, né? Hoje nós vamos começar a pensar aí na carta do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso, né? Nós vamos fazer uma série completa aqui falando sobre as igrejas da Ásia Menor, e é fato que nós vamos falar muito sobre a igreja, né? Muito sobre a igreja e analisando aquilo que o próprio Cristo, né, falou a respeito das igrejas, porque a verdade é que as cartas, né, as igrejas da Ásia Menor, cada conteúdo das cartas, né, é na verdade aquilo que representa a igreja em toda a história da igreja, né? Em toda a história da igreja nós temos uma igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante, né? O perfil dessas igrejas estão em todos os tempos em que a igreja de Jesus Cristo está sobre a terra, né? Algumas pessoas querem particularizar, né? O primeiro momento da igreja foi a igreja de Éfeso, depois a história. Não, nós não pensamos dessa forma. Nós pensamos que na verdade é uma completude, né? É uma completude, e está representada em todos os tempos da história, todas essas igrejas. Em todo o tempo da história teve uma igreja de Éfeso, teve uma igreja de Esmirna, uma igreja de Laodiceia, de Filadélfia. Sempre tem as igrejas fiéis e as infiéis no mesmo tempo, né? Cada uma fazendo aquilo que agrada ou desagrada a Jesus. E nós vamos hoje pensar aí na igreja de Éfeso, então eu quero que você, desde já, se inscreva aqui no canal, né? Não perca essa oportunidade, se inscreva aqui no canal, deixa aí o seu joinha. Isso aí quando você dá um joinha, você fica bonito. Fica bonito, camarada lá do outro lado. Não custa nada. Compartilha, você não paga nada para assistir aqui. Compartilhando você faz com mais pessoas alcance todos os nossos conteúdos aqui. Temos produzido toda semana aí, para a glória de Deus. Se você também não é inscrito no canal Palavra Viva, o link está aqui na descrição do vídeo também. Todos os links aí, você pode se inscrever no canal Palavra Viva também. E toda segunda e sexta-feira aqui no MQ Podcast você tem, né, os podcasts e o EBDcast, que nós estamos lá falando sobre os ataques à igreja, né, desses últimos dias, que eu tenho gravado com o presbítero Gediel, que vocês já conhecem aí. Então, sem perder tempo, vamos rodar aí nossa vinheta e nós voltamos. Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final, fim do mundo, livro sagrado. Miqueias Podcast apresenta as 7 igrejas da Ásia Menor. Muito bem, estamos de volta e hoje recebendo pela segunda vez aí, né? Estudou com a gente o Jonathan Oliveira. Isso. Tem um podcast com ele aqui no nosso canal falando sobre o orgulho, da série de podcasts que nós fizemos sobre os 7 pecados capitais. Ele veio aqui falar sobre o orgulho. Vai lá conferir, vou deixar o link aqui também na descrição para vocês acompanhar esse podcast também, que foi muito bacana. Eu chamei o Jonathan, né? Desafiei ele mais uma vez aí. Dessa vez agora para falar das igrejas, né? Da Ásia Menor e a igreja de Éfeso aqui, que é o que nós vamos pensar hoje. Vamos ler primeiro, né? Antes de qualquer coisa, vamos ler aqui, para depois a gente começar a conversar em cima do texto da carta, né? O Apocalipse, né? Eu queria fazer uma introdução mais ampla do livro de Apocalipse, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, um podcast só para falar disso, porque o Apocalipse é muito amplo. Vamos nos concentrar só nas cartas aqui, que é o que nos interessa por enquanto.
Mas é o livro do Apocalipse, né? É o último livro a ser escrito, né? Do Novo Testamento. Pelo apóstolo João, né? Da ilha de Patmos. E tem muita coisa que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer né, para o futuro. E que é um livro que alguns têm medo, mas na verdade é para trazer conforto. O propósito inicial não era trazer espanto, medo. As pessoas quando falam de Apocalipse já ficam com medo assim e tal. Ou até mesmo acho que é uma coisa assim obscura, Apocalipse, né? Um mistério. E isso é meio contraditório, porque a palavra Apocalipse no grego é revelação. É tirar o véu, é tornar a coisa clara, né? E as pessoas entendem completamente diferente daquilo que quer dizer. Vamos ler aqui. Vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofre e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, vamos lá, seu Jonathan. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui com o irmão Miquéis aqui no canal dele. E para aprender mais um pouco, né, sobre a igreja, aprender a compartilhar algo e aprender também, né, porque a gente faz parte da igreja e precisa crescer também. E se for bem, for ver bem, a gente também às vezes entra em algum contexto, né, que a gente próprio quer aprender, a gente acaba se policiar naquilo que a gente tá lendo, né, ou certo. vai ensinar As também. As palavras de Jesus servem para nós também muitas serve vezes. Serve para muito mais para nós que está ensinando, que tem que aprender. Vamos lá, vamos começar por Éfeso aí, né? Essa cidade aí. O que você pesquisou aí de Éfeso que você pode compartilhar para nós? Essa igreja, ela se situava na cidade de Éfeso, né? E era uma cidade portuária, ela era uma cidade rica, a cultura dela era capital, muito forte. Da Ásia Menor. Capital e tal. E era uma cultura muito forte, pagã, cultuavam uma deusa chamada Diana, né? Diana dos Efésios, lá você vai ver que teve um alvoroço com Paulo lá. E a estrutura da igreja, ela foi bem estruturada. Era uma igreja forte, dos primórdios, né? Teve uma base boa. Mas com o decorrer do tempo, assim, deixou esse primeiro amor. Essa cidade de Éfeso, ela continha uma biblioteca, né? Eram pessoas bem estudadas, sabe? Cultas. Sim, as cidades... naquele contexto, né? Cidades gregas, né? Tinha um glamour. Depois, primeiro os gregos, depois os romanos vêm, né? E aí mistura as culturas, né? Mas a cidade de Éfeso era uma cidade importante. Era top. Se a gente for parar para pensar, acredito, 300 mil habitantes naqueles dias, porque 3 mil habitantes, nem Pinda tem 300 mil habitantes, só pra você ter uma ideia. Pindamonhangaba não tem 300 mil habitantes. E para aqueles dias, 300 mil habitantes era como uma cidade que tem 1 milhão. Porque Roma, que era a capital do Império, tinha 1,5 milhão, cerca de 1,5 milhão de pessoas, e era a maior cidade do mundo daquela época. Aí você ter uma cidade com 300 mil habitantes é muita coisa. É uma cidade gigantesca, né? Taubaté, aqui do lado nosso, se eu não me engano, até o último censo, não tinha 300 mil habitantes também. Talvez agora tenha. Mas até o último censo, tinha 200 e pouco, se eu não estou enganado. Agora deve ter uns 300 mil habitantes. Então, assim, já era uma cidade muito grande. Né? Portuária, que era a capital da Ásia Menor, né? Uma região, hoje é a atual Turquia, né? Que infelizmente, quando a gente olha para o retrato do Novo Testamento e atualmente, antes o cristianismo dominou, hoje o islamismo já tomou conta daquela região ali, você já não tem nem mais vestígio do cristianismo. Esse porto, da onde era agora, o próximo porto perto do mar fica 5 km de distância. Já não tem água, não tem mais nada lá. Sim,
Tentaram reparar o erro, mas não... Uma outra realidade. Outra geografia mudou tudo, completamente. Sim. Mas naquele contexto era uma cidade muito importante. Até eu acho interessante isso, porque quando você olha para o Novo Testamento, você tem Jerusalém, que era uma cidade importante, né? A igreja começa em Jerusalém. Aí depois Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo naquela época, que você tem Roma, Alexandria do Egito e Antioquia da Síria. E aí, primeiro começa a igreja forte em Jerusalém, depois Antioquia da Síria torna-se uma base forte entre os gentios, né? Da pregação, do evangelho. Aí vem Éfeso, como uma terceira base de missões, porque Éfeso, como a capital, ela alcança todas as demais igrejas que nós vamos ver, né, ao longo da série, né? Porque todas essas que são citadas aqui, as igrejas da Ásia Menor, Paulo só plantou a igreja em Éfeso, mas de Éfeso ele ganhou todas essas outras cidades. Você vê como que a coisa espalhou. Sem contar que aqui é citado 7, mas na verdade não são 7 igrejas só que havia na Ásia Menor. Você tem ainda Colossos e Herápolis, que também era da Ásia Menor. Então 9 cidades alcançadas ali daquela região da Ásia Menor, tendo Éfeso como capital. Então já Éfeso acaba sendo ali um terceiro quartel-general de missões para aquele contexto gentílico. Até que chegasse, né, a Roma no futuro, que Paulo chegou a Roma, né, apesar de Roma já ter igreja também organizada lá. E depois, futuramente, Constantinopla, né, que vai ser, depois avançando a história da igreja, Constantinopla vai se tornar também um lugar forte da igreja. Até que vai haver uma disputa, né, entre quem que seria mais importante, que Roma vai acabar ganhando o negócio, e daí vão criar toda uma igreja católica, vai criar toda uma estrutura em cima de Roma ali, Pedro como o primeiro papa e aquela coisa. Mas havia uma disputa ali, Jerusalém, Antioquia da Síria, etc, assim, as cidades que vai surgir. Aí você tem aqui Éfeso, que era uma cidade importante. É interessante quando você lê o Novo Testamento, que Paulo, em Atos 16, ele já queria ir na segunda viagem para Éfeso. Só que daí o Espírito Santo impediu toda aquela coisa, ele acaba indo para Macedônia. E aí só no tempo que realmente Deus queria que ele fosse, daí ele vai com Priscila e Áquila e começa ali a igreja de Éfeso de fato, que talvez foi o trabalho missionário de Paulo mais prodigioso, né? Foi 3 anos. 3 anos, né? Que ficou no 3 anos. Porque pela conta, Éfeso ele ficou mais tempo, 3 anos, e Corinto 1 ano e meio. Então foi um lugar importante. Você não fica 3 anos no lugar, né, à toa ali. Fora que ele, né, muita coisa aconteceu ali. Né? Não tenho certeza, mas Apolo, né? Apolo pertencia a essa cidade Apolo, também. Quando Paulo foi plantar a igreja, porque assim, ele saiu de Corinto, foi para Ásia, deixou Priscila e Áquila lá e depois foi visitar as outras igrejas. Nesse meio tempo, o Apolo vem para Éfeso, né? Que era convertido provavelmente de Alexandria, do Egito. E não conhecia, né, o batismo com o Espírito Santo ainda e tudo mais. Ele era bem conhecido, ele conhecia bastante a escritura do Torá. Mas não conhecia ainda o poder de Deus. Ainda tinha ele era ignorante quanto a isso. Mas daí Priscila e Áquila envia ele para Corinto, depois Paulo volta para Éfeso e ali começa, né, um trabalho ali na escola de Tirano. Vai ter a questão do pessoas que só tinham o conhecimento do batismo de João, não tinham o conhecimento do batismo do Espírito Santo, daí Paulo vai orar, e o Espírito Santo vai vir, aquela coisa. Tem um outro episódio também que acontece lá, vão tentar expulsar o demônio lá, né? Aí levaram uma surra de Satanás. Não tenta, irmão. Se não dá, não vai. Não tem certeza. Tentaram enganar lá, daí Paulo. Eles conhecem a Paulo, conhecem a Deus de Paulo, mas quem são vocês? A feitiçaria também, que era muito forte, né? Outro personagem também que entra no decorrer da história nessa igreja é o Timóteo, que é enviado também, né? Timóteo foi pastor de Éfeso, o apóstolo João foi pastor de Éfeso. Foi uma igreja bem estruturada, ela tinha uma estrutura boa, né, pra resistir, pra combater. Quando Paulo sai de Éfeso, né, que ele tinha saído, depois dos 3 anos ele sai de Éfeso, foi pra Corinto lá, depois ele, em Mileto, há uma espécie de convenção ali dos pastores, e os pastores de Éfeso vão pra lá, né, que Atos capítulo 20, ele dá uma instrução pros pastores, né, os bispos lá,
sobre o que iria acontecer depois da saída dele, que, conforme a gente observa na carta, eles agiram corretamente, né, ao longo do tempo, com base na instrução que Paulo tinha deixado lá no começo, né? O que foi bom e ruim ao mesmo tempo, que nós vamos ver daqui pra frente. Mas a gente só tá dando aqui um panorama para vocês conhecerem um pouco aí a igreja de Éfeso aí. E o primeiro elogio, né, já começando, né, porque essa igreja era uma igreja com a estrutura, o comportamento, só trazia elogio, né, diz assim, Éfeso 1,15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. No começo, era algo de louvável, né, na igreja. Sim. Ela tinha um amor, ela tinha perseverança na fé. É interessante você ler a carta aos Efésios, não a carta de Paulo aos Efésios, que era uma carta circular, porque você vê aqui que muitas igrejas, né? Você não tem muita exortação, você não tem exortação tecnicamente para Éfeso. Não tem exortação. Você tem exortação para Corinto, você tem exortação para outras igrejas, assim. Mas Éfeso em si, ele o problema não era doutrinário, né? Não, era uma igreja bem estruturada. A forma como ele se comunica com a igreja, que ele vai explicar sobre a questão do Evangelho da Graça, até coisas que hoje as pessoas talvez tenham dificuldade de entender, Éfeso que a gente dá a entender estava bem claro na mente deles. E a gente vê o próprio Cristo aqui no em Apocalipse 2, né? Elogiando essa igreja daquilo que ela realmente, da história deles. Mas antes disso, vamos ver aqui. O que é anjo? O que é anjo? Né? Isso diz aquele, né? Porque escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Daí isso dá uma polêmica. Algumas pessoas criam uma polêmica nesse negócio do anjo. A gente, né, tipo, na igreja, né, do qual eu pertenço, então o anjo referente ao pastor, né, o presbítero ali, aquele que está na frente do rebanho. Sim. Porque anjo, né? É um mensageiro. É mensageiro, né? São seres ministradores. E mensageiro também, né? A ideia de mensageiro. Alguém que tem uma mensagem para comunicar. Portador da mensagem. E apesar que tá bem, eu acho que é uma coisa assim bem que as pessoas queriam polêmica, mas Apocalipse 1,20 aqui diz: o ministério das 7 estrelas, que viste na destra e dos castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, anjo aqui são os pastores, né, da igreja, como porque ainda fala de estrela, né? Porque a estrela aqui seria a igreja. Não, as 7 estrelas são os anjos, né, das 7 igrejas, e os castiçais são as 7 igrejas, né? Porque no Apocalipse 2:1 aqui ainda diz: isso diz aquele que tem em sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Quer dizer, ele tem em suas mãos os 7 pastores, né, que mostra domínio, controle, autonomia, liderança, soberania sobre a igreja, que os pastores, porque esse é o verdadeiro modelo, né? Se é um pastor realmente segundo o coração de Deus, ele está nas mãos de Jesus. A autoridade que ele tem não vem dele, vem do próprio Cristo, né? Tem até um texto, vamos até ler isso aí, 1 Pedro 5, diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quer dizer, você não é dono, né? Ainda ele diz assim: não como tendo domínio da herança de Deus. Quer dizer, a igreja não é propriedade de pastores. Não, ela é a igreja de Jesus. Você está só na administração do cuidado da igreja. Por isso que ai daquele, né, que tocar na menina dos olhos de Deus, que é a igreja dele, né? Que ele mesmo se entregou por ela. O cara tem que ter em mente que o cuidado, né, não é dele. A igreja não pertence a ele. Ele tem a responsabilidade de cuidar, de zelar, de alimentar o rebanho. Isso aqui já dá pra gente aplicar isso aqui. A igreja tem um dono, a igreja de Jesus.
Pertence a... Ponto final. Se nós não entendemos... Ele pagou por ela, ele pagou, né? Exatamente. Até naquele contexto, a própria noiva, né? Ficava sobre o cuidado, a responsabilidade de um amigo muito próximo, né? Muito íntimo. Só que o amigo não era dono da noiva. Ele estava ali representando até que o noivo chegue para ele passar ali. Então, acaba que os pastores que são colocados na frente da igreja, para cuidado da igreja, eles estão nessa responsabilidade. A noiva não é minha. João Batista, a noiva é de Jesus. Ele era amigo do noivo, né? Quando ele veio preparar o caminho, ele estava preparando o exemplo à noiva, né? Pro noivo e tal. Porque tem pessoas que, não, a igreja é minha. A igreja do pastor falando de... Não, a igreja de Jesus, ele está apenas no controle dela. Se ele muda... ele não pode se apaixonar pela noiva que não é dele. Agora eu vou ficar com a minha... Não, essa igreja é muito boa, deixa ela pra mim. Não é assim. Ela tem um dono, o preço foi pago por ela, Cristo provou seu amor por ela e não tem como. A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. E o pastor, eu penso que o fato de estar na destra, né? Primeiro mostra o cuidado de Deus para com os verdadeiros pastores. Porque tem falsos pastores. Sim. Mas os verdadeiros pastores, eles estão debaixo da autoridade de Cristo, né? Quem defende, por isso que não tem... O verdadeiro pastor precisa ficar se defendendo o tempo todo, não. E essa igreja, essa carta a Éfeso, ela era contra os falsos pastores, os falsos apóstolos. Ela batia e venceu. Sim, sabe? Combatia, né? Revelou a verdade e descobriu que eram falsos mestres. Não tinha herege, não tinha falso pastor na igreja. E as 7 igrejas, né, que são 7 castiçais, né, de ouro, que são as 7 igrejas aí. O interessante aí é o que o próprio Cristo, no caso, ele anda, né? Ele passeia entre os 7 castiçais. E aí você vê um Cristo que ele não tá longe da sua igreja. E às vezes a gente, observando a realidade da igreja que nós estamos vivendo, alguém pode pensar assim, mas cadê Cristo? Não, a igreja de Cristo na terra, seja no Brasil ou fora dele, Cristo está zelando pela sua igreja e ele está passeando, ele conhece a sua igreja, ele sabe quem é de fato o verdadeiro crente do falso crente. Qual é a igreja dele, né? Porque qual é a igreja verdadeira também. Tem muitas igrejas que realmente, se for ver biblicamente, não se enquadram no contexto, né, da palavra que ele veio, que ele pregou. E pode-se dizer que professa que é dele, mas o fruto cai longe, né? Não é o fruto. E ele conhece a igreja. Ele passeia. Quando é dele, ele chega até o ponto de dizer a outra igreja que ele bate na porta. A igreja dele, ele quer estar lá com o povo dele. Ele escutou a porta e bate, né? Era a porta de uma igreja. E aí você vê aqui um Cristo não distante da sua igreja, pelo contrário, um Cristo presente, um Cristo atuante. Porque até algumas pessoas gostam de ficar no passado. Não. O dono da igreja, ele é o Deus do hoje. Agora. Do agora. O mesmo Cristo que operou, ele opera. O mesmo Cristo que salvou, ele salva. Porque essa é a finalidade da igreja na terra. Né? Tá Cristo ser manifestado. E ele está aqui ouvindo a gente falar sobre a noiva dele, o cuidado, né, da gente. Então, isso é um outro ponto, porque às vezes a gente fala mal da igreja, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a igreja é dele. Né? Quando você fala mal da igreja, você está falando. Primeiro, você está falando mal de si mesmo, porque você faz parte do membro, né? Você é membro do corpo, você faz parte da igreja, do povo de Deus. E outro fato é que tem um dono na igreja. É fato que há coisas que nós nos posicionamos e temos que nos posicionar porque o silêncio por causa do silêncio dos bons que os maus prevalecem. Nós temos que defender a igreja. Defender em que sentido? Falar aquilo que nós estamos olhando, porque tem coisa que você fala assim, não, isso aqui não é igreja. Igreja aqui, igual a palavra de Deus me diz que é uma igreja? Não, tem lugares que você já sabe que pode ser tudo aquilo ali, menos uma igreja. Aqui o que o próprio Cristo disse, né? E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Colocou a prova, né? Realmente não é julgar as pessoas, é você analisar a escritura e colocar em pauta, né? O que é verdade e o que não é. O que não for... Tem coisa que tá fora, você... Não pode aceitar. Você olha a palavra, como você vai aceitar certas coisas? Não tem condições. Aí aqui, tá os elogios. Verso 2 aí, eu sei as suas obras, né? Que ele vai repetir isso outras vezes em outras cartas, né?
E o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ainda no verso 6 diz: tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Então vamos por partes. Eu sei as tuas obras. Senhor. E aí? Que isso aí é maravilhoso, né? Porque quando você fala de obras, principalmente no Novo Testamento, né? Fé e obras caminham juntas, né? Não é só fé. Interessante que Jesus fala assim: não sei da tua fé. Não é a fé que eu quero saber. Porque na verdade a fé eu só sei pelas obras. Porque fé sem obras é morta. Então ele já deixa bem claro: ó, eu conheço você, meu filho. Eu sei se você é crente, se você não é crente. Conheço teu passado, teu presente, teu futuro. Eu vou puxar a capivara aqui. Histórico seu, tá na minha mão. É complicado, porque as pessoas. Ainda existem as pessoas que falam assim, né? No contexto de não julgueis, né? Interpretando até, inclusive, errado o texto. Falando assim: não, só quem pode me julgar é Deus. E a pessoa se sente orgulhosa disso. Não, você deveria ter medo disso, porque Deus conhece você, meu amigo. Ele diz: eu sei. Fala, não me contaram, não me falaram, eu sei. Ele vê, né? O olho como chama de fogo. Deus sabe. Deus sabe da hora que a gente deita, levanta, tudo. Pensamento, ação. Até coisa que a gente... pecado de comissão. Que você viu, você ficou quieto, você não falou nada. Você devia ter falado, não falou. A gente peca de várias formas, né? Palavras, pensamentos, ações, comissão no caso. Que você às vezes entra de carona no pecado de outra pessoa por você não ter se posicionado contra o erro da pessoa. Porque a Bíblia deixa claro: se você vê algo errado, chama 1, 2, 3 testemunhas e confronta o pecado do outro. Porque o silêncio em determinados contextos é ser conivente com o pecado, né? Acabar sendo conivente. Então imagina um Cristo que conhece a sua igreja. Sabe. Cada membro do corpo, cada indivíduo, particularmente. Não é só a igreja uma congregação, uma denominação. Também. Mas não necessariamente só isso. Mas cada membro. Particular. Né? Talvez um pastor não consiga conhecer profundamente cada um dos seus membros. Mas o dono da igreja, que é Jesus, ele conhece. No caso de um pastor, ele tem 100 pessoas lá. Alguma coisa vai ficar fora do controle. Mas Deus, nada foge do controle dele. Pode ser... Quantos for 100, 10 milhões, tudo tá no... Isso, eu conheço as tuas obras, isso pode ser, dependendo da pessoa, né? Um elogio ou uma repreensão. Porque se Cristo me conhece, basta. Se eu tô certo, ele sabe que eu tô certo. Se eu tô errado, ele sabe que eu tô errado. Porque basta saber que ele sabe. Né? Tem pessoas que gostam de ficar se defendendo o tempo todo. Não preciso ficar cuidando da minha reputação, porque existe um Cristo que me conhece. E ele mesmo me defende. Eu gosto de observar isso na Escritura, porque você tem isso, por exemplo, com Moisés, né? Quando Miriam e Arão tentam, né, tramar contra ele. Você tem isso com Jó e os amigos, né? Que levantaram um monte de coisa a respeito dele, e Deus conhecia Jó. E quando foi para tratar... Deus ainda falou para os amigos, foi cobrado dos amigos: não, vai lá e vai levar um cordeiro lá para Jó sacrificar para ele perdoar vocês, porque vocês falaram coisas de que eu não estou de acordo. Quer dizer, Deus mesmo entra em defesa do seu povo. Por quê? Porque ele conhece, né? Ele conhece, seja coisas boas ou ruins. O teu trabalho, né? Que é outra coisa, é o que a gente está falando aqui. Essa igreja, é evidente que ela era uma igreja missionária. Ela tinha um zelo, né, pela missão, pelo evangelismo. Né? Ela não se preocupou só em si, na hora de pregar o evangelho, mas fazer com que muito mais pessoas... E no contexto daquela cidade, querendo ou não, tinha que ser perseverante, né, porque é uma cidade idólatra. Uhum. É uma cidade onde o próprio apóstolo Paulo foi expulso da cidade. Uhum. Colocaram ele porta fora. Tem uma passagem... Passagem que é interessante, que eles gritaram durante 2 horas o nome, né, da grande Diana até calar Paulo. Uhum. E se você sair pra rua hoje e perguntar quem é Diana, né, a grande Diana, acredito que ninguém vai saber quem é a Diana, mas se você perguntar quem é Jesus Cristo aí, a maioria das pessoas vão falar, né, que é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, o Salvador. E ali por 2 horas conseguiram calar Paulo, né.
Mas agora faz mais de 2000 anos o evangelho tá aí e ninguém pode parar. Atravessou os séculos, o continente, chegou até os nossos ouvidos. Hoje a gente declara que Jesus Cristo é o Senhor. E com certeza, nós somos, se o evangelho chegou a nós devemos muito às igrejas que vieram antes de nós, porque a história são uma sequência de fatos. Quantas pessoas não foram também enviadas da igreja de Éfeso para servir o reino de Deus? O próprio Apolo, né? Chegou ali e já foi o primeiro a ser enviado de Éfeso, foi Apolo, né? Para servir a igreja de Corinto lá na ausência de Paulo. Depois, inclusive, vai ter aquela... Paulo escreve carta para falar, usa de Paulo, de Apolo, aquela coisa. Por quê? Porque Apolo foi e serviu, foi útil para a obra de Deus lá. Tornou uma pessoa de referência. Né? Exatamente, como outros, né? E hoje fala de trabalho, porque assim, a gente tem visto muita coisa, tem igrejas que estão trabalhando muito, muito bem, inclusive, mas a maioria não está acontecendo muito bem isso. A pandemia, sobretudo, mostrou pra gente as crises revelam as fraquezas, né? Acabam revelando os pontos fracos. E a gente percebeu que tem igreja que até agora, se a gente for para pensar, não conseguiu fazer missões no período da pandemia. Não conseguiu fazer evangelismo, não conseguiu. E que era a oportunidade de fazer alguma coisa. Teve igrejas que fizeram trabalhos brilhantes, foram para a porta do hospital, foram cuidar das pessoas carentes, foram se manifestaram. Mas teve igrejas que simplesmente cruzaram os braços. O problema não é meu, não tem nada a ver com isso. Só estava preocupado com o próprio umbigo mesmo. Será que eu vou morrer, Senhor? Preocupado só se ia morrer, se ia viver, se a vacina prestava, se não prestava, se o problema era Lula ou Bolsonaro. E trabalhar mesmo para o reino de Deus, pregar o evangelho mesmo. Muitos não fizeram e não estão fazendo até agora, né? Infelizmente. Só que eu acho interessante o Hernandes que fala muito isso, né? A própria visão equivocada que nós temos na hora de plantar uma igreja é um problema. O cara vai plantar uma igreja. Aqui no nosso bairro aqui eu moro, apesar que aqui é Jardim Mariana, ali pra cima já é Mombaça. Aqui no Mombaça, a igreja do Mombaça, o nosso ministério, tá bem localizado, tá no centro do bairro. Mas não é todas que estão, igrejas evangélicas, que você entra num bairro e você pergunta de uma igreja evangélica, aí você fala assim, não, mas é a igreja tal, assim, assado. Aí o cara fala assim, sim, aquela aqui é da rua tal, no fundo da rua, do último... Quer dizer, o pior lugar para você ter uma igreja é onde está a igreja. Em vez de estar numa grande avenida, em vez de estar numa localização que todo mundo passa. Eu vi um pastor, que ele é pastor hoje numa igreja de São Paulo. Não vou citar o nome dele para não dar polêmica na internet. Porque senão alguém não vai gostar de quem seja. Mas quando ele começou a pastorear essa igreja lá em São Paulo, ele tinha alguns objetivos. Como pastor e como igreja, né? Do que ele queria. Primeiro, eu vou lembrar só de dois, não lembro o outro. Primeiro, ele disse que ele queria ser um pastor que quando a Veja, a Folha ou um debate secular quisesse ouvir a opinião de um pastor, ele fosse chamado. Quer dizer, ele queria ser uma voz para além da igreja dele. Ele queria ser uma voz representativa. Porque às vezes as pessoas recriminam o pastor, porque muitos, infelizmente, não têm um preparo eficaz para comunicar-se com o mundo secular. E ele queria ser essa voz, queria ser esse pastor que pudesse falar. Defensor da fé. Exatamente. Segundo, ele queria que, por exemplo, uma pessoa chegasse para um taxista e perguntasse assim, me leva na igreja tal. E o taxista soubesse aonde é essa igreja. Sem o Uber aí, ó. Algumas eu sei. Então, mas se a igreja é uma igreja relevante, essa é a ideia que ele está querendo dizer. A minha igreja vai ser tão relevante que alguém vai entrar dentro de um táxi, vai dizer pro taxista o nome da minha igreja, ele vai saber, não, eu já sei onde é. É uma referência do bairro. Exatamente. O bairro onde tem porque quando uma igreja ela é mais importante para fora de si, porque a igreja é chamada para fora, né? A eclésia é chamada para fora. Só que tem igrejas que são só relevantes para dentro de si. Elas não se comunicam, é como se elas estivessem num monastério mesmo, no alto de uma montanha reclusa ali, né, excluído da sociedade, e tem igreja que acha que isso é ser uma igreja relevante. E não é isso que Jesus ensinou. E aí ele tinha essa ambição, e de fato hoje essa igreja é assim. Você chega em São Paulo, eu tenho certeza, se você perguntar para algum taxista,
me leve na igreja tal, ele vai saber onde é. Referência. Por quê? Porque tornou-se uma referência na cidade de São Paulo, que é uma cidade de tantas igrejas, né? Uma Babilônia de igreja aquele No lugar. Braz lá você acha as catedrais. Então, e mesmo assim ele conseguiu, hoje mais de 30 anos pastoreando essa igreja, tornou-se uma referência. E eu penso que esse deveria ser uma visão de trabalho para a igreja. Peraí, a minha igreja ela é relevante? Será que alguém vai entrar no meu bairro, vai perguntar Uber lá, você vai fazer um Uber. E às vezes a pessoa tá indo pela primeira vez naquela igreja. Aí nem o Uber sabe onde é. Quer dizer, se nem o Uber sabe onde é, então essa igreja não é tão conhecida assim, ela não é tão relevante assim. Já teve igreja, aqui em Pina, andando assim, tem muitas igrejas, são várias, pra todo jeito, estilo. Teve lugar que eu cheguei assim, eu falei, não sabia que aqui era uma igreja. E, tipo, faz tempo que... Tem igreja que você fala assim, nossa, esse ministério tem aqui, não sei. Tipo, você não tem ideia nem que existia, mas existe, é grande, igreja grande, Sim. assim, que você vê a fachada enorme e fala, nossa, aqui é uma igreja e tal. E a gente nem não mora na cidade há anos e às vezes não sabia. conhece. Mas eu penso que uma igreja que ela tá trabalhando bem, ela tem missões como um cartão postal. Existe a igreja de Pinheiros, né, do Hernandes lá, eu já estive lá, 60% do que entra, né, na renda da igreja vai para missões. 60%. É um investimento forte, né? É muito dinheiro, você imagina. Vamos supor que a igreja fature lá, não sei, não faço nem ideia quanto que fatura uma igreja, mas vamos colocar um número aqui. 100 mil reais. 60 mil reais vai para missões. É muito dinheiro. Aí que Jesus entra, fala, eu conheço as tuas obras, né? Exatamente. Teu trabalho, Seu sabe? trabalho, porque tem igreja que falta trabalho. Aí você, às vezes, olha para a agenda da igreja, aparentemente, ela tá cheia de agenda. É congresso de não sei o que, congresso de não sei o que outro, aí às vezes a gente olha para isso e acha que isso é trabalho. Não necessariamente. Às vezes isso pode ser só uma distração, não trabalho. Trabalho é quando a igreja, com o trabalho dela, você vê frutos do seu trabalho. Se a igreja tem trabalho com família, com jovens. E eu não tô falando de cantar, de coisas de entretenimento. Tô falando de coisas que vão dar frutos, né? Esse é o trabalho que eu vejo que é o eficaz no crescimento e no avanço do reino de Deus mesmo. E a gente falando assim, às vezes fala, mas eu tenho que fazer uma coisa enorme, grande, assim, pra... Não, simples, às vezes tem um evangelho na igreja, quando der, se puder, vai, sabe? Às vezes você tá lá, uma palavra, uma semente você lançar no coração ali no dia que tá precisando, sabe? Você vê a pessoa chorando na sua frente. É o fruto, é uma obra, não precisa você sair... E o trabalho não é vão. Não é o trabalho bom. da igreja, nada que você faz no reino de Deus... A semente vai ser lançada, o crescimento ali vai da terra, vai do preparo. E Deus, ele é poderoso para fazer a obra. A gente, tem uma passagem que fala, né? Ele faz crescer onde a gente nem plantou, imagina. Às vezes você nem precisa falar o seu testemunho, também é uma pregação, né? Eu vi uma ilustração sobre essa questão do trabalho, da semente mesmo, né? Que a semente boa caiu na terra boa, produz 30, 60, 100, né? A semente não é o problema, porque ela produziu em todas as terras. Só que, às vezes, o grande problema da igreja é que ela às vezes recebe pessoas. Isso é normal. Mas a preocupação não deveria ser quantos você está recebendo, mas quantos você está enviando. Porque eu não posso ter a presunção de achar que eu, como igreja local, uma congregação, um ministério numa determinada cidade, ela é suficiente para fazer missões. Você pega Pindamonhangaba, tem quase 200 mil habitantes. Vamos dar o exemplo da nossa igreja Assembleia de Deus. 80 anos fez. 80 anos. 80 anos não é... Uma pessoa tem 80 anos. É uma vida. É uma igreja que está há 80 anos numa cidade. Então, você imagina, é uma igreja grande. De fato, é a maior igreja aqui da cidade. Mas ainda, para o tamanho da cidade, é uma igreja pequena. Porque você tem quase 200 mil habitantes. Você tem, em média, 5 mil membros. Quer dizer, isso não dá nem 1%. Praticamente. Quer dizer, não dá nem 10% da população. 10% seria 20 mil membros. Isso já seria uma igreja uma mega igreja já, em certo sentido. Quer dizer, tem muito trabalho, é o que não falta. Eu vi um pastor do Rio de Janeiro, ele disse que no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, tem 300 mil habitantes.
300 mil habitantes num bairro do Rio de Janeiro. Aqui, imagina, Pindamonhangaba não tem 300 mil habitantes. Ele disse que do ministério que ele é pastor, tem a igreja sede, 50 congregações no bairro da Penha, do ministério 50. Dele. Congregação dentro de um bairro. Dentro de um bairro. Quer dizer, e se ele fizer a conta, fizer um cálculo lá, ainda é pouco pro tanto de habitantes que tem. Mas tem que, tipo, não sei se você analisou, né, o contexto, que agora não é só assembleia. Tem várias assembleias com todo tipo de nome aí, tem outros tipos de igreja. Se for ver, tem um número relevante. Sim. Mas é o trabalho que faz assim... Pro tamanho da demanda, ainda é muito pouco. Ainda é pouco, né? Em Pinda, até anos atrás, vai sair um novo censo, né? Nós vamos saber. Mas até anos atrás, somava-se uns 35 mil evangélicos na cidade. De 200 mil habitantes, praticamente. Né? 170, 180 mil. 35 mil é muita coisa. Né? É um número expressivo. Mas ainda, olha quanta gente você tem para ganhar para Jesus dentro de uma cidade. Porque eu acho que a igreja mais velha aqui da cidade tem quase 90 anos, né? Que é a metodista. Depois vem a batista e a assembleia. Você pega... Se você fizer uma somatória dos anos que estão essas igrejas na cidade, uma cidade de 300 e poucos anos, quantos anos que fez? 300 e... nem eu não lembro agora. Fez 300 e poucos anos Pinda agora recentemente. Quer dizer, você tem não tem nem 100 anos que existe evangélicos numa cidade. Tá entendendo? Então é muito trabalho para você fazer dentro de uma cidade. Às vezes a gente fica preocupado com o país ou fora do país. Não, o maior que o missionário tá na sua terra aqui, você não consegue ganhar uma alma para Jesus. E o contexto, voltando para a palavra, né, da igreja a bíblica aí, que teve vários... Foi um alvoroço, o cara chegou ali, já causou, o estado já se levantou, as pessoas, né? A região toda já ficou sabendo. E naquela época, eu vi alguns documentários que Paulo, ele chegava a alugar suposição, né? Alugar um anfiteatro, era uma arquibancada. Ele alugava ali um tempo ali para poder ensinar o pessoal, onde já fluía muitas pessoas. Escola, tirando lá, né? Ele investia ali no negócio ali e ensinava pessoas que não eram. É onde chamava bastante atenção do povo. E a tua paciência, né? E tudo, aí entra aqui, né? Esse elogio de Jesus aqui é importante, né? E tua paciência que não pode sofrer os maus. Quer dizer, não existe... Para você ser membro da igreja de Éfeso, não é qualquer um. Você tem que passar por um processo discipulado para chegar a ser membro. Quer dizer, não pode sofrer os maus. Quer dizer, eu não aceito qualquer pessoa para ser membro da minha igreja. Que eu penso que esse é a maior falha da nossa igreja nos nossos dias. É esse. Que a gente aceita qualquer pessoa sem conhecer a história da pessoa, sem saber quem é a pessoa, sem carta de recomendação, sem nada. E a gente diz que aquela pessoa é membro do corpo de Cristo. E na verdade muitas vezes não é. E aí a gente tem dois trabalhos. O trabalho de ganhar os que tá fora e ganhar os que tá dentro. Já num contexto que a pessoa já vem conhecedora do evangelho é uma coisa. Daí tem também a pessoa que ela tá vindo e não é conhecedora. Ela vai passar por um processo, né? Discipulado. De crescimento. Mas quando a pessoa já veio com... as ideias assim. Tem profissão que você fala assim, tem empresa que ela aceita a pessoa que não tem experiência, ela prefere que não tem, pra ela ensinar do jeito dela. Porque já vem com manias de outro lugar. Sim. E você tirar uma mania da pessoa, ali tá enraizado, tá no... Exatamente. Às vezes vem de um contexto religioso totalmente bagunçado. E se não foi provado, se não foi tratado, se não... eu já congreguei fora da Assembleia de Deus. E para você chegar a ser membro de determinadas igrejas, você leva um ano. Um ano. Para você ir lá na frente e dizer assim, agora você é membro dessa igreja aqui. Por quê? Porque só com o tempo você vai conhecer. Porque não adianta você querer conhecer uma pessoa numa conversa. Não. O próprio Jesus disse, caminha uma milha, 2. Né? Se pedir a capa, dê. Se tiver fome, dá algo comer. Por quê? Porque só o processo vai fazer você conhecer de fato quem é a pessoa.
E é o que às vezes acontece. Então, se você aceita qualquer um, você não sabe quem você está aceitando. Fala, eu conheço as tuas obras. Ele sabe, tipo, quando você fala assim, eu sou evangélico tal igreja. O cara dá o exemplo, sou Assembleia, sou do Batista. Ele tá representando a igreja dele, o nome. Se é a primeira vez que uma pessoa ela ouve tal dessa igreja, se ela tem uma má impressão pela vida da pessoa, ela vai levar aquilo ali pelo resto da vida, que tipo, a imagem, tipo, as pessoas de tal igreja, ela é desse jeito. E não é o contexto. Por isso que ele frisa bem, ele elogia, ele dá o feedback ali. Mas ele traz a responsabilidade para cada um também. Sim, porque ser cristão, ser membro da igreja de Cristo é um peso. Você está carregando o nome de Cristo. E puseste à prova, no caso aqui a igreja de Éfeso fazia isso. E tu puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Isso aí é o principal hoje em dia, né? Que deveria ter, mas acaba não sendo, né? Porque quantos aí não estão se auto-intitulando? Tem uma tradução que fala exatamente assim, aqueles que se auto-intitulam de apóstolos. Que no caso aqui não é nem no sentido do apóstolo como os 12, né? E Paulo e Matias lá. Mas é no sentido de enviado, missionário mesmo. Pessoas que transitavam, né? Os evangelistas que passavam numa igreja a outra, que era comum naquele contexto. Só que na igreja de Éfeso, quando chegava um desses lá, dizia, não, eu sou de Jesus. Sou do manto. Eu profetizo. Né? Aí você, vamos então tirar a prova dos 10. Vamos ver quem é seu pastor, qual é a igreja que você vem. Vamos ter uma conversa sobre Bíblia, vamos ver se você entende alguma coisa. Da sua fé, né? Se porque professa... como que você vai colocar uma pessoa pra pregar no púlpito da sua igreja se você não conhece a procedência? Você não sabe a história, a índole, o que estão falando dela, se ela tem bom testemunho. É onde que surge várias igrejas, tipo, eu conheço já a história de, tipo, a pessoa não se passou vários tempos na igreja, não se identificou ali com a igreja e acabou saindo, abrindo o próprio ministério, não sei se na direção de Deus. Se for na direção, eu acredito que a pessoa está lá, Deus, numa congregação, Deus vai para tal lugar e ali implanta uma igreja. Deus pode fazer isso. Sim. Mas se você sair brigado, rebeliado, briga com todo mundo. Meu amigo, eu acredito do fundo do meu coração que ali você vai implantar uma igreja, Deus pode até operar, mas não é certo, é rebelião, né? Sim, a rebelião, ela se mostra desde o começo e é um pecado. Infelizmente, as igrejas, né, em sua maioria que está surgindo nessa geração, são de situações assim. Cria-se um racha dentro do ministério. É difícil aceitar a doutrina, a hierarquia, alguma coisa assim de... a pessoa, eu não concordo com ela e... é um desviado, tipo, a pessoa se afasta tanto que ela prefere fazer do jeito dela, não é do nosso jeito, não é a nossa doutrina, não é... Isso aqui não foi a gente escrever, a gente tá falando sobre a Bíblia aqui, sobre a palavra, mas a gente não manda nada, a gente só revela a palavra, né? Não tem... Sim, a autoridade final é a palavra de Deus. Ainda ele fala dos nicolaítas, né? E que aborrece as obras dos nicolaítas. Quem que eram os nicolaítas aí? Estudando assim, não tem uma certeza, uma né? certeza de quem eram essas pessoas. Acreditam que possa ser Nicolau, né? Que foi um diácono da igreja. Não fala muito sobre essa... Aqui fala... Tem uma citação aqui. Que o Hernandes... Porque a questão das obras dos nicolaítas é uma doutrina, um ensinamento que começou a surgir na igreja. Inclusive é repetido os nicolaítas em outro contexto aqui, que também pode ser chamado de Balaões, né? E na doutrina de Jezabel, algo assim. Em outras cartas falam sobre que era algo que acontecia, não era só em Éfeso que isso estava acontecendo, esses conceitos errados. Aí o Hernandes diz assim: os nicolaítas são destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho sem exigências, liberal, sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade, mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos nicolaítas. Quer dizer,
Imagina se o povo de hoje odiasse realmente as obras dos nicolaítas, né? Que infelizmente, ainda ele diz algo aqui, né? Será que existem nicolaítas ainda hoje, né, na igreja brasileira? Ele diz: a igreja evangélica brasileira precisa dessa mensagem. As pessoas hoje buscam experiências e não a verdade. Elas não querem pensar, querem sentir. Elas não querem doutrina, querem as novidades, as revelações, os sonhos e as visões. Elas não querem escutar a palavra, querem escutar os testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz, buscam o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus, querem as bênçãos de Deus, que é o que estamos vivendo. É uma cultura, é um evangelho, é a banalização da graça, né? Que as pessoas estão vivendo aí. É os nicolaítas no púlpito da igreja, pregando, ensinando, pastoreando. E as pessoas acreditando nas mensagens que eles estão transmitindo e ninguém se posicionando contra as obras dos nicolaítas. É uma mensagem doce, né? Agradável, né? Se você for parar pra pensar, ela não traz um confronto à nossa vida. Às vezes quando a gente peca ou erra, não traz sabe, aquele choque que faz você analisar aqui mesmo na carta fala assim, ele sabe das obras e convida a repetir, volta, né? É um passo para trás, volta onde você errou e tal. E aqui não fala sobre pecado alguma coisa, mas é algo dentro. É algo, não é algo estético na igreja, era algo, o fervor, o amor, sabe? Sim, o que eu vejo e aqui que é o coração e o conteúdo, a crítica, a única crítica que Jesus faz. Porque veja bem, uma igreja, é por isso que é interessante se analisar. É uma igreja que ele elogia as obras, o trabalho, a paciência, o fato de combater os maus, os falsos apóstolos, as obras do nicolaíta. Quanto a tudo isso, é nota 10, nota 1000. É uma igreja zelosa. Só que, onde eles caíram? Onde eles erraram? Onde eles pecaram? Lembra-te, né? Na questão do fervor espiritual. Que é o que pode acontecer. Uma igreja ela pode ser fiel, né, diante de Deus, diante dos homens. Ela pode ser uma igreja que não prega heresia, que não aceita o falso apóstolo e tal. No entanto, ela pode ser uma igreja fria. Às vezes a gente tá falando frieza, talvez o espectador ali tá, mas o que seria isso? Eu acredito assim na simplicidade, né, do que eu conheço. É aquele momento que a gente acorda tipo de manhã e a primeira coisa que vem na nossa mente é Deus, é o Senhor, né? A gente já pensa assim, vou orar, vou agradecer pelo dia. É coisa simples, pode ser simples. Você ali é sua devoção. Você vai ter, mesmo não tendo força, às vezes você pede, Senhor, dá força, agora eu quero orar. Ele agradece, né, pelo levantar, pelo dia. É uma fome, é uma sede que não pode ser preenchida por qualquer outra coisa, no seu próprio Deus. Ali você já levanta, você quer escutar um louvor, você quer ouvir uma palavra, você já levanta pensando em Deus. Tipo, assim vai o dia, a noite, você agradece. Assim, numa refeição, ele vai ali agradecer a Deus. É o fervor, né? Sei lá, a devoção, você tá sempre... Essa fome de Deus. Porque tem até um salmo, né? O Salmo 42, 43... que na verdade um é a continuação do outro, né? Fala-se assim como a corça anseia por águas, né? Assim nós ansiamos por ti. Lá são os filhos de Corá. Se você estudar depois sobre quem era Corá e tudo mais, não era sobre Corá, era sobre os filhos de Corá, né? Que escreveram 12 salmos. Diz que eles moravam numa região que, tipo, para eles chegarem no templo para servir, eles atravessavam o deserto. Eles atravessaram o deserto. E aquele salmo, ele não foi escrito não foi escrito no período em que eles estavam adorando a Deus no templo, necessariamente. Foi o período do exílio babilônico. Quer dizer, eles estão no exílio, não tem templo, o templo havia sido destruído, né? As mulheres haviam sido expostas à vergonha, a nação, todos os muros derrubados, a nação no cativeiro, né? A harpa pendurada no salgueiro, sem expectativa de nada, e eles estão lembrando do quê? Estão lembrando do culto. E é essa sede que eles começam aí a lembrar e produzem esse salmo. Assim como a corça anseia por água, assim nós... Que eles estão dizendo assim, eu daria tudo para estar na casa de Deus agora adorando a Ele. Eu daria tudo. E olha onde eu tô. Tô longe da minha terra, um povo que tem uma cultura diferente da minha, num sofrimento terrível, e aonde era o lugar mais importante eu não tô.
E aí eu vejo, por exemplo, a pandemia. 2 anos de pandemia. Ficamos aí em 2020, que foi mais intenso da questão das quarentenas aí. Primeira fase, quase 5 meses a igreja fechada. E teve pessoas que simplesmente não voltaram, até agora não voltaram para a igreja. Eu te pergunto, o que isso revela para mim? Revela que a igreja estava fria. Porque quem tem fome e sede, não tem pandemia, não tem igreja aberta, igreja fechada, não tem nada. Ela tá ali produzindo, ela tem uma sede, ela vai buscar Deus, independente das circunstâncias. Todo mundo falava na hora que voltava, vai voltar com força, mas não foi. Infelizmente não foi o que infelizmente, a gente viu. Porque até mesmo o inimigo se utiliza dessas brechas aí. É. Camarada, às vezes era o crente domingueiro, só ia no domingo. Mas ele era um crente fraco. Ele não tinha primeiro amor, não tinha essência, ele não tava ali para cumprir protocolo. De repente ele para de ir, porque eu tenho 26 anos de idade. A única vez na vida que eu fiquei 5 meses sem ir na igreja foi com a pandemia. Eu não lembro de outra época, eu nunca desviei, nunca fui pro mundo. Se tirar eu morro. E nem na pandemia a gente ficou sem culto, que a gente fez na época as lives lá em casa, dos jovens, toda semana eu tava lá, mesmo com a pandemia, igreja fechada, a gente tava produzindo. O próprio canal, o canal Palavra Viva, agora esse canal MQ Podcast, surgiu na pandemia. De uma necessidade do quê? Eu não posso ficar parado, eu preciso falar de Jesus, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? O programa de rádio também começou no período da pandemia, porque tem coisas que você produz por causa da sede que você tem de Deus. Né? Se a gente for ver, muitos pastores, pregadores no período da pandemia produziram muitos livros, né? Cantores escreveram músicas, muita coisa foi produzida. Mas por quê? É um povo que tava com sede. E tinha o que produzir independente da circunstância. Mas tem gente que simplesmente morreu na pandemia. Morreu espiritualmente. Tava literalmente, né, no balão de oxigênio lá, daí desligou. E aqui, na simplicidade aqui do meu entendimento, se for ver bem, eles tinham, era louvar, uma igreja louvável, tinha todos os atributos, fazia obra, tinha tudo. Isso é bom, não é ruim, é lógico que é bom. Mas o negócio era algo interno. Era algo de intimidade com amor. Deus. Era cada um, Deus queria. Tipo, Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, lá, tudo bonito e tal. Criou pra se relacionar, não, tipo, vou fazer a obra aí, tô investindo meu tempo, tô fazendo e tal. Mas e aquele momento seu com Deus? E aquela comunhão, sabe? Só eu sei Ele. Sabe? No tempo secreto, a sós com Deus. Tipo, era isso que Deus queria de volta daquela igreja, daquele pessoal. E é isso que Ele quer no nosso dia também, é isso. Isso é um alerta pra nós. Primeiro, porque o amor pode esfriar. Mesmo se você for zeloso. Mesmo se você for zeloso, o amor pode esfriar. Isso tanto pra com Deus, como pra com o próximo, num casamento, num namoro. Tudo pode. O amor, ele pode esfriar. Quer dizer, é algo que é um combustível. Você precisa alimentar o fogo. Você tem que colocar combustível ali, a madeira ali. Você tem que arrumar o carvão, não pode parar ali. Sopra, vamos fazer alguma coisa aqui pro fogo, a chama do altar não pode se apagar. Só que se você para de colocar combustível é coisa simples, é a oração, é a meditação na palavra de Deus, é o evangelismo. Por exemplo, eu comentei outro dia, na escola dominical, tem pessoas que têm dificuldade de falar de Jesus. E eu percebo que, na verdade, a dificuldade de alguns para falar de Jesus é porque Jesus não é a sua prioridade. Porque se Jesus é o tema da sua existência, é a pessoa mais importante que você tem em relacionamento, você vai falar dele. É inevitável, vai transbordar de você, sem você querer, você vai chegar perto de uma pessoa, daqui a pouco você vai estar falando de Jesus pra ela. Lá, né, o negócio. Por quê? Porque Jesus é o assunto. Agora tem pessoas que não, elas não têm Jesus como seu Senhor. Tem vergonha de Jesus. Aí Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Tem gente que tem vergonha do Evangelho, tem gente que é a vergonha do Evangelho. Né? Tem outros que se envergonham do Evangelho. Mas não pode ser assim, porque Jesus é o centro. O que está transbordando de você? Essa é uma pergunta a ser feita. É o rios, né? Que nós ouvimos lá na sede. É como rios que fluem, né? Para a vida eterna. E aí? O que está fluindo? Será que nós estamos produzindo? Tem uma ilustração que o Luciano Subirá conta. E nós já termina. Ele conta um casal. Começo do ministério dele. O casal chegou lá pra ele, quer terminar, não quer mais nada desse casamento, só dá treta. Aí ele foi, né, ouviu o casal pra saber o que tá acontecendo, tal. Aí o marido começa a falar assim, não, pastor, essa mulher é muito ingrata. Essa mulher é muito ingrata e não sei o que, bababá. Fala assim, irmão, calma, me conta a história.
Falei assim, não, porque eu fui com ela no mercado, ela sabe que eu não gosto de ir no mercado, depois ela reclamou porque eu fui com ela no mercado, e não sei o que, blá, e tá. Daí o pastor ficou meio assim, né, querendo saber o que tá acontecendo, né, porque deu a entender que era injustiça mesmo, o cara já não gosta de mercado, foi no mercado pra agradar a mulher. Aí a mulher fica chateada porque ele foi no mercado, não entendi. Daí eu falei assim, irmã, explique por favor. Eu falei assim, pastor, eu vou lhe contar a história. Eu já sei que ele não gosta de ir no mercado. Então eu nem chamo ele pra ir no mercado. Porque ele vai no mercado, ele fica preocupado a hora que vai embora. Ele fica me incomodando, ele faz cara feia. Então eu já nem chamo mais ele pro mercado. Eu já nem chamo mais. E aí ele decidiu ir no mercado. Assim, só que daí ele foi no mercado, na pretensão de me agradar, mas aconteceu todas essas coisas. Então eu prefiro que ele não vá comigo no mercado. Porque na verdade não é que eu quero que ele vá comigo no mercado. Eu quero que ele querer ir comigo no mercado. Queira querer. Aí, essa é a questão. A presença de Deus, o relacionamento com Deus, não é uma coisa que você deve fazer no piloto automático. Eu vou ler a Bíblia porque eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar porque eu vou orar. Não, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que querer ir na igreja e tal. Não por uma coisa no piloto automático. Não, você tem que fazer isso por uma sede. Eu quero querer fazer isso porque eu quero. É voluntário, é uma entrega. Esse é o primeiro amor. Quando você faz algo que você faria de graça. O que você faria de graça? É algo que você fala assim, isso aqui eu pagaria pra fazer isso aqui. Por quê? Porque você tá fazendo com o coração. É primeiro amor. Só que tem pessoas que já não fazem assim. Elas já estão no piloto automático. Elas vão na igreja, mas não querem ir pra igreja. Elas estão ali. Mas elas já não querem estar ali. Elas reclamam da música que cantou, elas reclamam da pessoa. Por quê? Porque ela já não é... Ela não tá ali mais por causa de Jesus. Ela tá ali por qualquer outra coisa. É essa hora que você tem que... É essa hora que ele convidou, né? A pessoa para reflexão, a igreja para arrependimento. Para dar aquele passo para trás e ver onde caiu. E se ele convidou é porque ainda há esperança, né? Sim. Às vezes a gente fala bastante assim e... Será que não existe mais esperança? Claro que existe esperança, sabe? Pede pra Deus aí no secreto aí, coloca um louvor, vai orar, pedir pra Deus colocar de novo a sede, né, o desejo. A gente mesmo tem dia que às vezes sinto fraco, não sinto vontade, aquela vontade de orar, a gente não lê a Bíblia 24 horas, não ora, sabe? Mas no momento assim, Deus, ele sabe, a gente sente aquela necessidade de buscar Deus, de estar ali nos pés deles pedindo, né, agradecendo muito mais, né? Porque ele nos dá a vida, concede tudo. Esse momento, você pedir pra ele, põe de novo no meu coração, reacende a chama, né? Tipo, porque se ele falou que pra arrepender é porque ainda há esperança. E também o de repente de Deus. Ficar depois de Jerusalém tem que dar o que você deve ser vestido de poder. E o de repente de Deus demora muito tempo. Às vezes pode ser uma semana, 10 dias do caso dos apóstolos, 15, um mês, um ano. Mas o fato é que quando ele quiser derramar da sua graça sobre nós, revestir-nos realmente da sua graça e poder, não tem pra ninguém. E tem algo aqui que a gente já tá findando, é o que vencer da lei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É o versículo 7, né? Que é a promessa de Cristo. É a recompensa. Deus, ele trabalha muito com recompensa, né? Deus, ele expõe o elogio e tal, mas também ele revela, sabe, assim, na nossa cara, aonde está errado. Às vezes a gente não tem aquela força, aquele ânimo até para vencer uma luta, um pecado, mas que a gente possa... Não, até a própria... Acho que o lindo disso aqui tudo é... Ele mostra, ele elogia, porque isso é a estrutura das cartas. Não é só pega um negócio e isso. E Jesus é estratégico, ele se apresenta, que a estrutura é o quê? Apresentação, elogio, exortação, né? E promessa no final. É como que dizendo assim, primeiro ele se apresenta, quem ele é. Ok, eu sou, no caso aqui ele se apresentou como sendo... Escreve ao anjo da igreja. Aquele que tinha, né, as estrelas em suas mãos. Ele se apresenta. Aí ele dá elogios, porque esse é um ponto. Às vezes as pessoas gostam de criticar. Critica antes de elogiar. Não. A forma correta, e Jesus está ensinando isso aqui pra nós. Você tem que tratar alguma coisa com o Jonathan. Eu não começo batendo no Jonathan. Você tá entendendo? Primeiro você tem que olhar o que o Jonathan tá acertando. Pra assim, não, Jonathan, você é bom cooperador. Não, Jonathan, você
menino de ouro lá, tá... Senhor, obrigado. Tá fazendo lá a obra de Deus. Você tem que elogiar a pessoa. Depois fala assim, mas tem que melhorar nisso aqui, tem que melhorar naquilo ali. E é assim que Jesus faz com a sua igreja. Ele não tá preocupado em bater, a não ser o cada Laodiceia, que não tinha elogio nenhum. A Laodiceia tava complicada, a Laodiceia. Ainda vai chegar lá. Mas, na melhor das hipóteses, Jesus é sincero, não vai dar elogio se não tiver elogio. Mas, no caso, tem elogio? Elogie. E aí, e mais, ele não dá sentenças. Não, ele mostra onde tá o problema e diz, agora lembra de onde tu caíste e volta e arrepende-te. Quer dizer, toma uma nova posição que tem solução pro seu problema. Porque alguns pregadores legalistas, né, que acham que igreja é escola de boas maneiras, né, às vezes só mostram o problema das pessoas e não mostram a solução. E a solução é o próprio Cristo, o próprio Evangelho, a própria cruz, o próprio sangue de Jesus vertido. Quer dizer, tem solução, tem esperança. Só acaba a esperança se morrer. De forma bem simples, eu entendo assim, é Deus falando assim, eu amo você, eu quero você de volta pra mim, sabe? Eu quero aquela intimidade, aquela relação que a gente tinha no começo, de quando você buscava, orava por devoção, por amor, sabe? Ele gosta que a gente faça a obra lá, ser um cooperador, um obreiro, evangelismo e tal, muitas coisas. Mas além de tudo isso, ele morreu pela nossa alma, para salvar a nossa alma. Ele quer aquela comunhão, porque e nada nos separa do amor de Deus. Ele trouxe a gente para essa comunhão para viver algo eterno com ele. Sabe, é um amor, não é uma paixão passageira, é um amor eterno. E ele tá revelando, tipo, nessa noite, para quem aquelas pessoas que irão ouvir, se estiver passando por esse processo, né, um sentimento de frieza e tal, espiritual. Há a possibilidade de se retornar, se voltar, né? Às vezes a gente tem que deixar muitas coisas para isso acontecer também, né? Sim. É o tal do evangelho da renúncia, onde a graça ela exige muita renúncia. E fica essa palavra, né? Pro nosso coração, não só para quem tá ouvindo, para nossa vida, de que se a gente parar para refletir, há esperança e há uma recompensa no final. E tem muito mais. Eu gosto desse tema da carta de Éfeso, sobretudo a questão do avivamento, a busca pelo avivamento. Se você estudar a história dos avivamentos, você vai perceber que sempre teve um. Né? É como Elias. Elias achava que era só ele, né? Mas tinha 7.000 junto com ele. Sempre vai ter uma luz acesa na história. No País de Gales, né? 1904, tem lá o nome do cara, acho que é Robert alguma coisa. O avivamento do País de Gales aconteceu por causa de um cara, uma pessoa. Você imagina um avivamento tomar um país inteiro, embora o País de Gales na época era pequeno, quer dizer, é pequeno até hoje, né? Aqui, agora ele faz parte da União do Reino Unido, mas naquele contexto você tem um país ali, pequeno. Sabe, em 9 meses, 100.000 pessoas se renderam a Cristo por causa desse cara. Das reuniões de oração que foi aumentando, crescendo. As pessoas fechavam o comércio cedo para ir pra igreja orar. Você imagina um negócio desse acontecer? 100.000 pessoas se render a Cristo numa cidade? Você pega Pindamonhangaba, 100.000 pessoas aqui foram impactadas. Nossa, já ganhamos a cidade inteira para Jesus. Oração. Quer dizer, uma pessoa e uma oração que eu gostaria de ensinar você a orar aqui, sobre a questão do avivamento. Que a maioria daqueles que clamaram por avivamento oraram dessa forma. Eles diziam assim, dobra no Senhor. Dobra no Senhor. Porque quando você está buscando avivamento, você quer realmente viver algo sobrenatural, você tem que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo. É deixar Deus moldar, amassar o barro, né? Falar assim, não, eu vou fazer para minha glória. Como existe lá em Romanos 9, vaso de honra com vaso de desonra. É Deus que molda o vaso. E o barro não tem, ele não dá palpite. Ele simplesmente é amassado lá e sai do jeito que o oleiro quer. Taca no fogo. E taca no fogo lá para ser provado. E é assim, para sair conforme a vontade dele. E eu oro assim. Eu recebi, inclusive, um tempo atrás, ano passado, orando por avivamento, já há alguns anos. E às vezes a gente pensa assim, não, Deus nem tá ouvindo a gente. E aí eu recebi uma palavra exatamente sobre isso. Falou assim, olha, o avivamento que você está buscando, Deus vai mandar. Quer dizer, Deus ele ouve oração quando diz respeito ao avivamento. Se as pessoas soubessem do poder que tem você orar para que Deus venha trazer avivamento, é coisa sobrenatural, porque esse é o querer de Deus. Deus ele quer fazer isso. Deus ele já quer fazer isso. Se você pedir, ele vai mandar.
Ele vai mandar, é certeza que ele vai mandar. Tudo que eu queria, mas, né? E às vezes a gente não crê no que Deus pode fazer e a gente não ora. E aí entra aquilo que Jesus disse para Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quer dizer, não adianta a gente esperar do céu aquilo que a gente não está fazendo na terra. Se você clamar na terra, Deus vai ouvir do céu e ele vai mandar para a terra aquilo que você está clamando. E se prepara, porque também depois que ele mandar, você tem que ter estrutura. Porque o caso lá do País de Gales, até um ensinamento. Um dia eu vou dar vale a pena um podcast só pra falar desse cara. O problema, o avivamento que aconteceu no País de Gales, ele foi muito curto. Embora ele tenha impactado, por exemplo, o movimento da Rua Azusa, ele é originário do País de Gales. Pessoas que foram impactadas lá vieram para a América e em 1906 começa o movimento da Rua Azusa. Só que esse protagonista do avivamento do País de Gales, qual que foi o problema? Ele não teve estrutura emocional para viver o avivamento. Porque ele teve problemas de saúde, de agenda, ele não controlava mais a sua agenda, então ele perdeu o controle da vida dele porque faltou maturidade espiritual para aquilo que Deus mandou. Foi algo muito grande para alguém que não tinha toda a estrutura. E às vezes Deus ele manda, só que a gente tem que estar preparado para quando ele mandar também. Porque o negócio dele mandar, o negócio é você continuar a coisa. Porque você não agenda o avivamento. Não, eu vou amanhã, 3 horas da tarde, vai ter um avivamento lá na igreja e tal. Não é assim. O avivamento você não planeja. O avivamento, você quer ver prova de avivamento? É pessoas sedentas por Deus, é conversão em massa, é choro de arrependimento de pecados. Não é oba-oba. Não, arrependimento é acompanhado de uma vida santificada, é acompanhado de uma vida de devoção. Não tem como, não existe avivamento sem oração. Toda a história da igreja e dos avivamentos foi assim, por que agora vai ser diferente? Então tem muita gente achando que tem coisa que é avivamento, não é avivamento, e às vezes o que é avivamento a gente não está percebendo. Porque também o avivamento não diz assim, ó, eu cheguei. Não, você só percebe que o avivamento chegou quando ele foi embora. Você só percebe que você estava vivendo um avivamento quando você foi embora. Quando o avivamento já foi embora. Por quê? Porque quando o avivamento há um quebrantamento no coração das pessoas, que as coisas ficam fáceis. A pessoa contribui com facilidade, ela está envolvida com a obra de Deus, ela não tem desculpas para fazer a obra de Deus. Vamos pegar a própria Assembleia de Deus, o crescimento que a gente teve no começo do século passado para agora. Agora nós podemos dizer, o avivamento passou. Porque agora está difícil das coisas de ver. Antes o cara que estava vindo da harpa, alguém era batizado no Espírito Santo. Os pioneiros da Assembleia de Deus, pega aqui na nossa cidade mesmo, quantos não ia para a roça? Fazer a obra, abrir, trabalho evangelístico, o povo ia com criança, com bicicleta, com o que for. Hoje a gente tem carro, tem Uber, tem não sei o que, ninguém faz nada. Por quê? Porque o avivamento passou. Passou pela gente e a gente tá vivendo um tempo árido. E que a gente tem que buscar de novo essa sede. Pedir, né? Pedir, dar-se usar, né? Eu tenho certeza que Deus vai mandar. Se a gente pedir o Espírito Santo, Deus ele vai nos conceder essa graça, poder. Pra transformar. É isso. Eu posso terminar aqui com uma oração simples, sabe? Pra, às vezes a pessoa, a primeira vez que tá ouvindo, ou nem sabe como começar a pedir, né? Uhum. Para que Deus, ela não orar pela pessoa, pô. Orar com a pessoa, né? Que tá ouvindo a gente. Pra pedir que Deus venha realmente fortalecer a gente, pra gente viver essa palavra, a comunhão e a obra junto, né? Uhum. Os frutos e a fé. E que Deus ia derramar esse avivamento que nós estamos. E a gente tem essa estrutura, né? Pra quando ele nos encher, nos derramar, a gente possa tocar em vida sem perder a nossa também. Uhum. Né? Senhor, Deus e Pai, nós te pedimos nesta noite, nesta hora, nesse momento, não sei o horário que a pessoa está ouvindo, mas que o Senhor possa nos dar força, Deus, para que o primeiro pensamento, quando a gente acordar, seja o Senhor, para que o pensamento, Senhor, na hora da refeição, seja o Senhor, que a gente seja grato a todos os momentos da nossa vida, Pai, e venha sentir o desejo, a vontade de ler a Bíblia, de aprender sobre o Senhor, para que um dia a gente possa desfrutar das suas bênçãos eternas, no seu reino eterno, e que essa pessoa que esteja ouvindo essa palavra possa ser tocado, ser fortalecido, possa voltar, Deus, ao primeiro amor, e a gente também, Senhor, caminhar para essa comunhão que edifica a nossa vida, que nos ajuda a ser bênção na igreja, na nossa casa, e que o Senhor possa dar graça a cada um de nós. No nome de Jesus eu peço para Deus essa súplica. Jonathan, Deus abençoe. Obrigado, e senta o dedo no like aí, se não é inscrito, pode escrever que não custa nada. E
Doe, tô brincando. Pix, o Pix, tô brincando. Pix, o Dice, o Trice. Não, tá louco, é brincadeira. Não, Deus me livre, guarda. Gente, Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos de volta. Vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Esmirna. E se tudo der certo, estará aqui pastor Daniel Borges. Daniel Borges vai estar aqui. Vamos combinar com ele. E vai ser uma benção. Então se inscreva aí no nosso canal, como já foi dito. Deixa o like, compartilhe. O que eu quero de você aqui, principalmente, além de você se inscrever no canal, é que você compartilhe. Se uma pessoa compartilhar, já... Vou compartilhar. Você que não compartilha, que Deus... E comenta aí embaixo aí, dá o seu, se tiver um pedido de oração, alguma coisa. Sim. Algo que se você queria ouvir também, sabe, aprender aí, o Miquéias ele vai pôr aí. Sim. Então, é isso aí, gente. Semana que vem nós estaremos aí de volta para mais um MQ aí, podcast.